Então, assim, são exemplos que nós temos aí conhecimento de quanto Deus, Ele nos abençoa na nossa fidelidade. Nós estamos numa jornada no livro do apóstolo João, e o capítulo 6 é um capítulo muito longo, 71 versículos, e um ensino muito profundo para a nossa vida. Nós estamos encontrando aqui a falência do homem diante de Deus. Como nós não compreendemos as palavras de Deus, como nós não compreendemos a mensagem de Deus para nós. Esses homens que estavam ali, para onde Jesus ia, eles iam, viam sinais, milagres, olhavam para a multiplicação dos pães, para aquele homem que 38 anos ali queria ter uma nova vida. Eles viram Jesus andar sobre as águas, eles estavam assim, enebriados com tantas coisas que Jesus fazia, mas não entendiam a mensagem que Jesus estava pregando. João tem uma tese, os irmãos já sabem qual é. João, ele vai apresentar Jesus como Deus. É ele apresentando Jesus como Filho de Deus. Todo o livro você vai encontrar sendo Jesus apresentado como Filho de Deus. Inclusive, o livro de João é o mais sugerido na hora do discipulado, porque João vai descrever Jesus desde o seu nascimento, Jesus na glória, Jesus fazendo milagres, Jesus transformando água em vinho, Jesus fazendo muitos sinais e maravilhas. Mas não eram para serem aplaudidos os milagres e os sinais, mas era para provar que ele era Deus e para que os seus discípulos crescem nele. Não era para assim, andar fazendo milagres, não. O ensino aqui é: creiam que eu sou Deus. Creiam que eu sou divino. Creiam que eu vim dos céus. Essa é a mensagem que o livro de João, ele defende do seu início até o seu final. Nós já chegamos ao versículo de número 40, nós meditamos no último domingo pela manhã, já que à noite quem pregou foi um pastor convidado, e hoje nós vamos retomar a partir do versículo 41, nós iremos ler até o versículo número 59, onde nós iremos tratar então desse tema aqui, tema de murmuração. Esses homens estavam murmurando, e a murmuração ela continua. Nos nossos dias os homens continuam ainda murmurando. Leamos então, eu vou pedir a ajuda dos irmãos para poupar um pouquinho a minha voz, para que nós possamos chegar até o final. João 6, 41 em diante. A palavra de Deus assim diz: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desce do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Verso 46, irmãos, até o verso 48. Não me salva aquele que vive dele. Em verdade, digo, ele vê em mim, tem a vida eterna. Eu sou como a vida, posso parar o meio do deserto. Esse é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei, pela
vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Verso 53, irmãos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Os versos finais, queridos irmãos, 57 a 59, como diz: Esse é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que possa passar de Deus, e com tudo morreu, e comer este pão que viverá na vida. Essas coisas que os dois graças agora em Cafarnaum. Vamos à palavra de oração, queridos irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos porque temos acesso à revelação divina. Ó Deus, nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo, que inspirou o coração desses homens, nessa manhã, se move entre nós para também fazer calar o nosso espírito e falar as verdades divinas para a nossa alma nessa manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, te agradecemos, ó Deus, pela paz, te agradecemos, ó Deus, pelo descanso da nossa alma nos teus braços. Que, ó Deus, a glória, Senhor, dessa igreja, que nós sejamos edificados pela meditação dessa palavra, que a tua palavra, ó Deus, encontre em nosso coração um lugar específico, ó Deus, dessa manhã. Que os nossos ouvidos, que a nossa mente estejam totalmente, ó Deus, prontos para ouvir a tua palavra e que a nossa vida seja edificada. Obrigado, Senhor, pela bênção de estar na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a questão aqui apresentada por João, que Jesus colocou para aqueles homens, era a questão de vida ou morte. Mas o Evangelho, ele não é diferente. O Evangelho é a mensagem de vida ou de morte. Aos que ouvem, creem vida. Aos que não creem, morte. Aqui, eles estavam ainda sem entender qual era a diferença do pão, fruto, o resultado industrializado ou integral do trigo, e o pão que Jesus estava apresentando para eles. Eles estavam se movendo atrás de Jesus em busca do pão do contentamento, o pão diário. Jesus estava apresentando a eles um pão eterno, o pão da vida. Mas as mentes toscas, as mentes embotadas, não os deixavam entender a mensagem que Jesus estava pregando, ensinando ali. Esse texto, querido, nos apresenta uma tentativa que Jesus faz de fazer aqueles homens entenderem que as coisas, os tipos, que os momentos de prazer, nada disso pode satisfazer a nossa alma. O que satisfaz a nossa alma é Cristo. O que satisfaz a nossa alma é o pão que vem dos céus. Isso satisfaz a nossa alma. Por isso que Mateus capítulo 11 está assim relatado: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem aprendido. Jesus diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, ele falava de Sodoma e Gomorra, se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós os fizerem, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Ou seja, vocês estão ouvindo, vocês estão sendo exortados e vocês continuam vivendo da mesma forma. Se essa exortação fosse pregada lá em Sodoma e Gomorra, talvez eles tivessem se vestido de pano de saco e tivessem se arrependido dos seus pecados.
e vocês continuam com o coração duro. O texto continua de Mateus dizendo: e contudo vos digo, o dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. As pessoas estão indo a Cristo pelas coisas. As pessoas estão enchendo os lugares pelas promessas. Por isso que no verso 60, que nós iremos meditar hoje à noite, eles ficam tão atordoados que eles vão dizer exatamente isso. Muitos dos meus discípulos tinham ouvido tais palavras e disseram: duro é esse discurso. Eu tomei conhecimento alguns dias atrás que um pastor conhecido nosso foi convidado a pregar numa igreja, e antes de começar o culto, o pastor disse a ele: não fale sobre pecado. Não fale, porque as pessoas passam a semana tão atribuladas. Corre para lá e para cá, corre para lá e para cá. Eles querem ouvir algo que vão satisfazer a alma deles. Eles não querem ouvir o pecado. Não fale sobre pecado. Queridos irmãos, isso não é uma igreja presbiteriana. Como é que pode um negócio desse? Números 14 e 11, quando Deus olha para aquele povo e diz: Moisés, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocar este povo? E até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando o povo irá duvidar de quem é Deus, de quem é Cristo, da mensagem da salvação? Até quando? Os sinais e milagres, queridos, que Jesus fez, apontava para algo superior, algo muito mais relevante para a nossa vida. Somente Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. Era isso que ele estava dizendo. Somente Ele. Queridos irmãos, esse momento de culto em que nos ajoelhamos diante de Deus não é uma coisa formal. Não tenha isso como uma formalidade da liturgia. Não tenha. Tenha isso como sendo algo de suma importância para a sua vida. Os nossos pecados criam uma barreira entre Deus Santo e a nossa vida de pecados. Por isso que esse momento de confissão de pecados é um momento muito especial para nós. Esse era o verdadeiro sentido dos milagres. Somente Deus pode perdoar os nossos pecados. Os milagres apontavam para Jesus sendo Deus. Veja o verso 41 e 42. Esses homens murmuravam, pois deles judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: esse não é filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desce do céu? Queridos irmãos, olha o que acontece. Esses homens começam a razoar entre eles assim: nós não sabemos de onde ele veio. Como é que ele agora se diz ser Deus? Quem é ele para se apresentar agora como Deus? Afinal de contas, a família dele é a família de José e Maria. Eles usam da relação de conhecimento para descrer da mensagem de Jesus. A murmuração deles, queridos irmãos, era porque Jesus estava dizendo: eu sou o pão que desceu dos céus. Essa era a mensagem que eles não estavam aceitando. Essa mensagem que eles não queriam ouvir. Eles não conseguiam ver, irmãos, a divindade de Jesus na sua face. Eles somente conseguiam ver aquilo que eles queriam enxergar. E eles não queriam enxergar Cristo como Deus. Eles queriam ver Cristo como aquele filho de José, que andava pelas ruas, que a gente viu crescer, afinal de contas, um menino entre nós. Interessante que essa murmuração parece mais com a prática daqueles que vivem os seus dias de vida na idolatria. Porque quando os idólatras, eles começam a fazer idolatria a uma imagem,
eles passam a viver e a conviver como se fosse aquela imagem. Eles ouvem, eles têm ouvido, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram. Eles se parecem agora com aquela imagem. Os homens estavam com os ouvidos tapados para a mensagem dos céus. O que eles queriam ouvir era aquilo que satisfazesse o coração deles. Eles têm boca e não falam, têm olhos, não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, pois não há alento de vida na sua boca. Fala o salmista no Salmo 135. Esses homens estavam iguais àquelas imagens de esculturas. Quando Jesus se apresenta como o pão do céu, o entendimento desses homens sobre Cristo, queridos irmãos, era assim: ele está indo de encontro ao princípio da lei. Quando Jesus diz a ele que, veja aí o verso 41 e 42, quando ele fala assim: eu sou o pão que desceu dos céus. Diziam: não é esse o filho de José, acaso, e conhecendo seu pai e a sua mãe, como pois agora diz, desci dos céus? Ninguém poderia afirmar isso para aqueles homens. Estava indo de encontro àqueles que entendiam de forma diferente. Quando ele fala de comer da carne, beber do sangue, aí é que a cabeça deles se torna cada vez mais confusa. Como? Ele está indo de encontro à lei. E a afirmação de Jesus dizer que era o pão dos céus era o fato dele ser perseguido e foi até morto. Eles não conseguiam ver algo mais profundo no ensino de Cristo, porque eles estavam desejosos do pão do contentamento. Era isso que eles queriam. Verso 43. Verso 43, Jesus assim, respondeu Jesus: não murmureis entre vós, não estejam com murmuração no seu coração, estando inquieto, não façam murmuração entre vós. Jesus exorta esses homens a não estarem com esse comportamento e não se queixarem contra ele por seus ensinos. A queixa deles era: essa palavra é muito dura. Como nós podemos ouvir isso depois de uma semana de trabalho? Como nós podemos ouvir isso depois de uma semana densa de estudos? Como eu vou para a igreja e chego lá e o pastor começa a falar sobre pecado, sobre erro? Como pode? Era o mesmo sentimento desses homens. Verso 44. Jesus aqui mostra o plano da redenção sendo iniciado pelo Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Jesus, então, agora estabelece qual é o padrão dos verdadeiros discípulos. Oh, queridos irmãos, como essa doutrina é clara para nós. Como a doutrina da eleição na eternidade é clara para nós. Como os homens não conseguem entender que só quem está do lado do Senhor, que está na igreja do Senhor, e irá governar eternamente com o Senhor, são os escolhidos do Senhor. Como isso é difícil para os homens entenderem. Jesus está falando sobre isso. Eles não tinham nenhuma condição, assim como nós, de mudar o sentido da nossa vida se nós não fôssemos escolhidos por Deus. Eu e você não temos nenhuma condição de olhar para Deus e assim: eu quero Deus, como diz a música, eu quero Deus. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Se Deus não tivesse mudado o desejo do nosso coração. A graça de Deus é que alcançou a minha e a sua vida. A graça de Deus é que produziu em mim e você fé. E sem essa graça, queridos irmãos, ninguém virá ao Senhor, ninguém virá a Deus se não for a própria graça de Deus plantada em nosso coração. Versículo 37 desse mesmo capítulo está escrito: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Preste atenção. Eu decidi, eu vou, eu quero. Isso não existe e nunca existirá. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E um morto não toma decisão alguma. Alguma. Nós, pecadores somos incapazes, queridos irmãos, de qualquer ação em favor de Deus.
qualquer que seja a ação a favor de Deus. Se não for uma ação de Deus e a intermediação do nosso Redentor Jesus Cristo. Muitos estão ouvindo a pregação da palavra, ouvindo a pregação da palavra da vida, não compreendem, não se movem e continuam murmurando, continuam falando. Não é simplesmente ouvir a obra de Deus, de Jesus. É necessário compreensão, crer em tudo que Jesus tem para o perdido pecador. Não é simplesmente ver, assistir, aplaudir. É bonito, toca o meu coração, que sai emocionado, mas não mudou nada. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Isso não é salvação. Isso não é Deus trazendo o pecador para Jesus. Juntar com os demais e um dia apresentar na presença de Deus. João 8, 42 e 43 está escrito assim: replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, falando àqueles homens incrédulos, certamente minha vez de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Não se alarme se você pregar o evangelho, e a pessoa dar de ombros. Não se fique triste se você pregar o evangelho repetidas vezes, e a pessoa vira as costas. Esses são incapazes de ouvir a palavra de Deus, queridos irmãos. Lembram-se que Jesus, falando aos pecadores, através de parábolas, os seus discípulos, o Senhor está falando através de parábolas, é para que eles não entendam, é para que eles não compreendam. Vocês são incapazes. Queridos irmãos, o homem moderno, a nossa geração, está ouvindo a palavra do Senhor sendo pregada, lançada na internet, em todos os âmbitos da sua vida, mas não é capaz de entender essa palavra. Lembre-se que Jesus era o mestre em ensino. Jesus, ele não é arrogante no seu ensino. Jesus, ele não é incapaz de fazer o homem entender a sua palavra. Mas os homens não podem entender, porque o pecado destruiu a capacidade do homem entender e ouvir a voz de Deus. Bendito seja o Senhor, porque você ouviu a voz de Deus. Bendito seja o Senhor, porque a palavra de Deus encontrou lugar no seu coração. Bendito seja Deus. Que os homens não conseguem entender. A voz é estranha. O ensino é estranho. Esses homens modernos não conseguem entender isso. Eles ouvem o Evangelho, mas continuam vivendo no erro todos os dias. Todos os dias. Ele está morto nos delitos e pecados. Os homens são incapazes, queridos irmãos, de entenderem e se aproximarem de Deus. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Olha que presente Jesus tem para o pecador arrependido. E aqui, a melhor tradução, é interessante isso aqui, porque na melhor tradução seria assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o arrastar. A ideia aqui é exatamente essa, de um arrastão, de um homem com o seu coração pervertido, olhando para o mundo, e o Senhor o trazendo, Esse termo aqui representa uma ação de arrancar com força aquelas raízes do mal, aquelas raízes que estão consumindo a criação de Deus. Por isso que João 21:11 diz assim: Simão Pedro entrou no barco, é a mesma palavra, e arrastou a rede para a terra cheia de grandes peixes. É a mesma ideia.
de o arrastar, de o trazer, mais ou menos o sentido dessas duas palavras. Mas por que o homem não olha para Deus, não quer Deus? Primeiro, pelas pressões mundanas, os desejos carnais, oportunidades imorais, pornografia, busca desenfreada pelo prazer, tudo isso em oposição à palavra, à pregação do Evangelho. Imagine que luta você prega para o jovem: se guarde para o dia do seu casamento, numa bênção maior. O mundo diz ao jovem: isso é tolice, bobagem, isso é cabeça quadrada, isso é prazeroso, venha experimentar. O pai diz ao jovem: não faça, porque eu sei que você, o mundo diz assim, faça, você já tem 18 anos, você tem direito a fazer, você é dono do seu nariz. Imagine que é isso. O pai diz ao filho: filho, a palavra de Deus diz, palavra de Deus. Imagine como isso é duro, essas pressões mundanas que invadem a nossa casa, invadem a vida da nossa família. As correntes do inferno são cada vez mais apertadas no pescoço dos homens que desobedecem ao Senhor. E se não houver uma ação, uma força maior, aqui, queridos irmãos, é que nós pretendemos estar sendo arrastados por esse Deus todos os dias, não deixando que o nosso pé vacile. Que nós tenhamos nenhum motivo para olhar para o mundo e desejar o mundo mais do que desejamos a Deus. Porque naturalmente o homem não conhece e não sabe que se não for uma ação de Deus na sua vida, seus pecados não serão perdoados. Ele nunca entenderá essa lição se ele não olhar para os olhos de Cristo. Isso é o que nós defendemos aqui na Igreja Reformada, ou de herança reformada, um chamado eficaz que Deus faz aos pecadores através de Cristo Jesus. Ele chama os dele. Ele convida os deles. E eu, diz o Senhor, quando for levantado na terra, atrairei todos estes para mim. João 12, 32. Esse é um momento muito sofrido da vida de Cristo. Foi quando ele foi à cruz. E ali ele atraiu todos os que Deus havia elegido na fundação do mundo. Os eleitos de Deus. A questão aqui, queridos irmãos, é fé. Já que os homens por si só não têm capacidade de crer. Os homens por si só não têm capacidade de crer em Jesus. Verso 45. Ele fala de uma profecia de Isaías, capítulo 54, verso 13. Quando ele diz, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Veja como o ensino de Cristo ele é leve, suave. Ele está dizendo, eu sou o pão, todo aquele que é do Pai vem a mim, e todo esse que vem a mim ouve a minha palavra e crê. E os homens estão querendo a comida do dia. Ele não está falando aqui sobre o pão que se come fisicamente. Ele está falando aqui que esse é o alimento eterno para a vida daqueles homens. Como os pecadores serão ensinados do Senhor, se não forem propriedade desse mesmo Senhor. É interessante como eles serão ensinados, se eles não pertencerem a esse mesmo Senhor. Esses homens, irmãos, eles foram ensinados por Cristo, mas eles não compreenderam. Então vejam o que acontece. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido das palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Quem o pode ouvir? E dali muitos foram embora. Não tinham mais o pão, a palavra era dura, e eles começaram então a irem embora. Verso 46.
Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que veio de Deus, e esse o tem visto. Jesus veio da glória, Jesus esteve na Trindade e na criação. João o apresenta no capítulo 1 como aquele elemento que fez todas as coisas, que esteve produzindo todas as coisas, que por ele, para ele, foram feitas todas as coisas. Agora ele diz: ninguém vê o Pai senão aquele que veio de cima. Jesus está nos dizendo àqueles homens: eu conheço o Pai. Vocês falam de Moisés, eu conheço o Pai. Moisés falava assim: diz o Senhor. Nosso amado Jesus diz assim: eu te digo, eu sou. Ele não usa, diz o Senhor, mas ele é a própria palavra. Versos 48 a 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Coma desse pão que veio dos céus, que é a minha carne. Esse não é um texto que está falando sobre a ceia do Senhor, mas está falando sobre o alimento espiritual. Como esses homens poderiam entender isso? Como nós podemos fazer um homem normal, comum, entender as verdades da palavra de Deus? Se esses homens estão com os seus ouvidos, com os seus olhos tapados para essa palavra, o desejo do seu coração é simplesmente se alimentar das coisas temporais, das coisas daqui desse mundo. Queridos irmãos, é muito claro olhar para esse texto e ver qual era o desejo daqueles homens. Eles queriam mais multiplicação, eles queriam outras coisas que pudessem alimentar ele, mas eles não queriam ouvir essa palavra que eles chamaram de discurso duro. O texto ainda vai nos mostrar, queridos irmãos, mais outras verdades. Vejam, a partir do verso 52, me disputavam esses homens, pois os judeus entre eles, dizendo: como pode ele dar-nos comer a sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do homem, e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Jesus está falando aqui sobre esse alimento que produz em nós a própria vida, porque nós não temos mais vida. Nós fomos achatados, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É interessante que é uma afirmação muito equivocada que se diz: a morte é inerente à vida. Não! O pecado, sim, é quem tira a vida. Eu já ouvi tantos ofícios fúnebres: nós somos criados para morrer. De forma alguma, Deus nos criou para viver eternamente. Mas o pecado, o salário do pecado é a morte, e o dom da vida é de Deus para nós. A morte não é inerente à nossa vida, irmãos, tirem isso da cabeça. Todos nós vamos morrer fruto do pecado. Não é porque nós somos criados para morrer, como muitos pensam assim. Não é isso. Deus nos criou para viver com Ele eternamente. Por isso que o seu Filho veio morrer, para que nós tivéssemos vida novamente. Não é inerente à vida a morte. O pecado, sim, é que produz a morte no coração do homem e na vida do homem. O salário do pecado é a morte. E o dom de graça de Deus é a vida. Esses homens precisavam entender isso. Quem não beber do sangue, quem não comer da carne, não tem vida. Verso 54, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa. Olha, Jesus revelando a sua vitória sobre a morte.
Como é que esses homens podiam entender isso? Se eles não estavam entendendo o quanto que desceu dos céus. Imagine a cabeça deles agora. Como assim? Mas se vocês pensam que isso é daqueles dias, fale a alguém sobre a ressurreição de Cristo nesses dias. Jesus está vivo. Quem disse? Qual é a prova? A Bíblia diz, mas e a Bíblia? Quem prova? Aí começa, né? Começam aquelas perguntas de retórica, começa aquelas coisas que não fazem sentido. Inclusive, há um livro escrito que Jesus foi encontrado no Tibete, e lá ele estava casado, e lá ele tinha filhos. Quem não se alimentar dessa carne, não tem jamais a vida eterna. Quem comer a minha carne, diz o verso 56, e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Só os discípulos, só aqueles que creem em Jesus, esses permanecerá nele e com ele. Somente os escolhidos de Deus, somente os eleitos de Deus. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem a mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Oh, queridos irmãos, esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é uma caixinha de milagres. O Evangelho não é um chapéu que você tira de lá coisas mirabolantes para a sua vida. O Evangelho é isso aqui. A simplicidade do Evangelho é essa. Aquele que crê, aquele que entregar a sua vida, aquele que viver comigo, esse terá a vida eterna. Como o Evangelho está hoje cheio de tantas firulas, né? Tantas coisas. Tem o Evangelho disso, o Evangelho daquilo, o Evangelho daquilo outro, e as pessoas saindo, se desviando da verdadeira mensagem do Evangelho. Jesus morreu. Creia nessa redenção e você terá a vida eterna. É simples. Ele fez tudo. Ele quer apenas que nós creiamos nele e na sua obra. Essas coisas, disse Jesus, quando ensinava na sinagoga, na cidade de Cafarnaum. Aplicações para a nossa vida. Ensinos para a nossa vida desse texto. Amados irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo não é uma história sem fim, sem começo e sem fim. O Evangelho é a história da redenção. O Evangelho ele traça todo o caminho que o próprio Deus tem produzido para que os seus eleitos voltem à sua casa eterna. Nessa trajetória, coisas acontecerão, sim, tristezas se abaterão sobre nós, sim. Mas nada do que acontecer aqui é semelhante àquilo que o Senhor tem prometido para os seus. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem preservado a sua igreja. Queridos irmãos, eu fico pensando, eu fico às vezes analisando algumas vidas que nós conhecemos como uma pintura. O Evangelho fez uma caiação. Aquela parede feia por trás, que não se mudou o padrão dela, vem e passa uma mão de tinta, parece que está bonita, mas por fora, por dentro está muito ruim. Muitas pessoas, queridos irmãos, estão assim, apenas vivendo uma vida de aparência de crente, com a Bíblia, até com o linguajar de crente. Mas a sua vida não representa nada dos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Queridos, nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos olhar para Cristo e vê-lo como Deus em nossa vida. Devemos falar mais de Cristo, devemos apresentar Cristo, devemos exalar o bom perfume de Cristo onde quer que nós estejamos. Faça uma meta na sua vida, mensurável. Eu vou falar de Cristo para 2 pessoas no ano 2021. Mas vou falar de Cristo.
Não vou falar de política, de futebol, não vou falar de vacina, eu vou falar de Cristo a duas pessoas. Coloque essa meta no seu coração. Você tem uma relação de pessoas ao seu redor que precisa ouvir sobre Cristo. Muitas vezes sabe até que você é crente. É crente, faz parte da igreja. Mas talvez você nunca tenha apresentado essa pessoa, Jesus Cristo, como o Salvador da sua vida e pode ser o Salvador da vida dela. Esse pão que desceu dos céus, que vai saciar a fome do pecador, esse pão que desceu dos céus, que vai nos levar para a glória eterna, um dia quando ele vier. Queridos irmãos, um outro ensino que nós precisamos entender desse texto. Existem murmuradores. Em nosso meio existem murmuradores. Há aqueles que estão sempre insatisfeitos. Há aqueles que estão sempre querendo outras coisas. O Senhor Jesus repreende porque estão murmurando. Cuidado com o seu coração. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado quando você abrir a boca. Murmuração, ela não é aceita pelo Senhor da igreja, no seio dos discípulos do Senhor Jesus. Tenha cuidado, porque Jesus chamou a atenção daqueles homens e chama a atenção da nossa vida também quando nós estamos murmurando. O Senhor nos dá tudo, queridos, todas as coisas que temos, João 3:27. Nada do que nós temos não veio dos céus, tudo que nós temos veio dos céus. Que Ele, pois, seja sempre glorificado e exaltado na nossa vida. E Ele supra todas as nossas necessidades, porque Ele é o maior tesouro que nós temos. Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado, porque nós temos sido satisfeitos com o Senhor e a sua palavra. É no Senhor que nós temos encontrado, ó Pai, paz para o nosso coração, descanso para a nossa alma, satisfação, ó Deus, em nossa vida. Sem Ti, em nossa vida, o que existiria em nós era um grande vazio, um abismo colossal, de um vazio que somente o Senhor pode preencher. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o verdadeiro sentido da nossa vida. Nós te agradecemos por isso. Exaltamos o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Tem a pergunta 2 aí, do catecismo, por gentileza. Domingo passado, a primeira pergunta do catecismo. Nós iremos fazer todas as perguntas e respostas do breve catecismo em nossa igreja, durante esse ano, todo o ano de 2021. Manhã e noite, a mesma pergunta, manhã e noite, a mesma fixação da resposta que encontramos na palavra de Deus e no nosso catecismo, no breve catecismo. Vamos lá, pergunta 2. Eu faço a pergunta, a igreja lê. Que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Que regra? A igreja, por favor. Vamos ler novamente? A palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento é a única regra para nos dirigir na maneira de glorificar e de gozar. Quais são as bases bíblicas para isso? Se guardardes, leiamos todos, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho-vos dito essas coisas para que o vosso gozo o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo.
Aqueles homens queriam pão. Jesus está dizendo, eu produzo para você muito mais do que o pão. A segunda referência bíblica. Não chegou? Salmo 19. Abra aí, por favor. Salmo 19. Verso 7. Diz assim, todos encontraram? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Qual é a forma de gozar a Deus? Conhecendo as Escrituras. Essa é a regra infalível de fé e de prática da nossa vida. Vamos ficar em pé. Quero impetrar a bênção. 11 horas. A Deus agora vai ter uma aula sobre a bênção de aprendermos a ter uma vida de oração. Então, você vai ter alguns poucos minutos para que você possa dar uma esticada nas pernas, enquanto a Deus monta aqui. Mas não se despeça. Não se despeça. O presbítero preparou o material para hoje pela manhã. Certamente nós iremos terminar às meio-dia. Não se despeça e não queira sair fugindo rápido. Se você tiver que sair, sai. Jesus o abençoe. Mas se você puder ficar para aproveitar o ensino, certamente você será edificado. Próximo domingo nós teremos a nossa assembleia de prestação de contas. Então teremos só o culto. Às 10h40 nós estaremos encerrando o culto. E aí entramos em assembleia, prestação de contas, leitura de relatório, apresentação dos dados financeiros da Igreja Presbiteriana da Paz. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a face e tenha misericórdia de ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre vós, sobre todo o povo de Deus, sobre toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Puder sentar? Joia. Então, já está lá no computador, Deus? Tá? Então, nós vamos só... A Deus já vai pegar aqui valendo. Hoje tem só a água, não tem o café e tem a nossa companhia.